Olá, bem-vindos ao TradeSoft, o melhor sistema para o seu mercadinho. Neste vídeo, irei mostrar o ecossistema TradeSoft e tudo o que ele engloba, desde a parte de gestão do seu negócio, contendo gráficos, controle de despesas, gestão das suas formas de pagamento, desde a inserção de juros, como cartão de crédito, por exemplo, a parte também de PDV, caixa e estoque, contendo históricos de vendas, controle de fornecedores e tudo mais. Vamos lá? Bom, vamos começar pelo TradeSoft Admin. O TradeSoft Admin, ele é a parte de gestão. Eu vou começar mostrando para vocês a parte de autenticação, porque na parte de autenticação tem uma particularidade aqui, que normalmente quando você vai fazer o login de uma aplicação, você coloca lá o login e a senha. Só que no caso aqui você precisa pôr também o CNPJ da sua empresa. Então, para evitar que você fique guardando esse CNPJ o tempo todo na cabeça ou em algum papel, já tem esse chequezinho aqui para você guardar ele na memória do computador. Então, toda vez que você sair, deslogar, ou você ter a sessão expirada, alguma coisa assim, você não tem que redigitar esse CNPJ. Tá? No primeiro acesso vai estar tudo desmarcado e tal, mas é só no primeiro. Bom, vou entrar aqui como de demonstração. Os dados aqui já ressalto que são dados fictícios, tá? Só mesmo para fins de apresentação didático, para que vocês entendam as funcionalidades do TradeSoft Admin. Bom, aqui inicia com um relatório, tá? Com gráficos e números de média e tudo mais. Aqui em cima vocês vão ter um filtro por ano, então quando vocês passam o mouse aqui, ele exibe essas setinhas. Então se você quiser ver retroativo, quiser ver de 2020, como é que foram suas vendas de 2020 ou de 2021, e, enfim, você vai escolher aí de qual ano que você quer. Mais para baixo aqui você vai ter a média de vendas por dia no ano. Então ele vai pegar todas as suas vendas do ano e vai extrair a média diária desse ano, a média de vendas, tá? Tem também a média de lucro. A média de lucro, ele vai pegar o valor que você vendeu para o seu cliente e vai subtrair do valor que você comprou do seu fornecedor ou de alguma rede de distribuição. Então ele vai subtrair e extrair o lucro daquela venda, tá? Então ele vai fazer o mesmo cálculo da média de vendas diárias, só que ele vai estar extraindo o lucro ao invés da venda bruta. Esse daqui do lado, ele tem a mesma ideia desses dois aqui, só que aqui ele mostra num espaço de uma semana. Não é uma semana de segunda a domingo, é uma semana a partir do seu dia atual. Então hoje eu estou gravando esse vídeo, tá no dia 1º/9 de 2021. Então ele vai pegar 1º/9 de 2021, que é o dia que eu tô corrente, que é o dia atual, e vai pegar mais 6 dias atrás. Então aí eu tenho um período de uma semana pegando aí a venda, né, o quanto que eu vendi bruto no dia e o quanto que eu lucrei bruto no dia, tá? Que ele vai pegar a mesma ideia de conta aqui, só que aqui ele vai estar exibindo a venda e o lucro daquele dia que eu vendi. O de baixo também tem algo parecido, só que ele acrescenta o custo que você teve, o custo de reposição, né? A despesa que você vai ter para repor esse produto. Então é o custo que você compra do seu fornecedor, é o valor que você compra dele. Então aqui você vai ter o lucro, aqui você vai ter o custo de reposição, que é o custo que você comprou do seu fornecedor, e aqui você vai ter por quanto que você vendeu no total. Isso aqui é o somatório do mês. Então você vai ter aqui um gráfico do ano, só que ele vai estar dividido por mês. Então aqui no mês de agosto, por exemplo, eu tive lá 2.343 de venda, 1.786 de custo de reposição, né, para repor, e o lucro que eu tive, que é a subtração desses dois, que foi de 557,36. Mais para baixo eu tenho a questão de as vendas que eu fiz, né? Nesse caso ele está considerando a venda bruta,
ele não está considerando lucro, nada, a venda, o que eu vendi para o meu cliente. Ele vai estar pegando isso e dividindo no ano, na mesma ideia daqui de cima, vai estar dividindo no ano por mês, por formas de pagamento. Então se eu vendi, sei lá, R$10 em dinheiro, 20 em cartão de crédito e 30 em débito, ele vai estar mostrando para mim aqui. No caso aqui eu vendi 2.286,21 em dinheiro, vendi R$5 em cartão de crédito e 52,19 no débito. Então aqui para você saber, né, a divisão das vendas que você teve no mês, por quais formas de pagamento está sendo mais utilizado, enfim. Mais para baixo aqui você vai ter a questão de despesas. Aqui já entra uma parte de... não tem muita relação com as suas vendas, e sim com as suas despesas de luz, de aluguel, de custo de reposição de produtos, né? Então tudo vai entrar aqui separado por nome, vai separar por despesa e mensal também, dentro do ano do relatório que você está puxando. Então aqui eu tenho 750 de luz, 1.500 de aluguel e só. Aí aqui eu tive um 2,34 de reposição de estoque. Essa reposição de estoque ela vai entrar automaticamente nas suas despesas toda vez que você repor itens no estoque. Então você foi lá, comprou um pallet de leite, com várias caixas de 12 ali dentro no pallet, e aí você quer botar isso no estoque. Então, a partir do momento que você lançar isso no estoque, adicionar esses itens no estoque, ele vai pegar o valor que você comprou, o valor unitário de cada produto, e vai multiplicar pela quantidade que você comprou e vai lançar como despesa, ou seja, a sua despesa de reposição de estoque. Tá? Isso ele faz automaticamente quando você acrescenta produtos no estoque. Mais para baixo ele vai te dar um ranking, um top 30 dos produtos que mais saíram nas suas vendas. Então você vai ter aqui uma bala, você vai ter aqui cerveja. Então são os itens que você está mais vendendo, está mais saindo na sua venda aí. Isso aqui ele pega o montante do ano. Então ele vai pegar tudo que você vendeu no ano aqui, tudo que você vendeu, vai pegar tudo, vai somar e ver qual que teve a maior quantidade de vendas, para você saber qual produto está saindo mais, qual produto está saindo menos. E aqui já é um gráfico mais como o de cima, que é anual também. E esses dois também são gráficos anuais. Ele te dá a visão geral do ano. Então você vai ter aqui quanto que você teve total de despesa no ano e quanto você teve de receita no ano. E aí você consegue ver se você está gastando mais do que recebendo no ano. Claro que você pode ir acompanhando isso aqui durante o ano, né? Então vamos supor que eu estou em janeiro, eu estou vendendo, e isso aqui vai refletindo ao decorrer do ano. Então não é só não serve só para você ver no final do ano, quando estiver encerrando. Você pode ir vendo ao decorrer do ano. A mesma coisa vale para esse do lado, que ele está pegando as suas despesas e está separando por nome e botando um montante de despesas que você teve no ano. Então, quanto que eu gastei de luz no ano 2021, quanto que eu gastei de aluguel, de reposição de estoque, e por aí vai. Então, cada despesa que você tiver cadastrada, ele vai separar por nome e vai mostrar o somatório anual de despesas que você teve no ano. Bom, esses são os relatórios. Tem um recurso aqui em cima, que se você quiser deixar um computador só para você ficar monitorando as suas vendas, os relatórios em si, durante o dia, e você quer que ele fique atualizando de tempos em tempos automaticamente para você, é só você ligar aqui que ele vai, de 30 em 30 segundos, ele vai atualizar esse relatório. Tá? Bom, próxima ferramenta aqui é de despesa. Falei tanto de despesa, né? Então tem aqui os seus lançamentos de despesa. Então você pode filtrar por mês aqui. Posso filtrar também por nome. Então se eu colocar luz aqui, ele vai trazer luz e por aí vai. Eu posso também, vamos supor, eu estou virando meu mês. Então eu quero pegar essas despesas são fixas, ou seja, o valor é sempre o mesmo. Vamos botar que essas duas aqui são fixas. A luz varia um pouco, mas
vamos considerar que ela seja uma despesa fixa. Então você vai marcar aqui, ó, pode pegar tudo aqui ou marcar um por um. E aqui vai ter um botãozinho de renovar despesa. Então ele vai pegar isso aqui e jogar para o próximo mês. Então ele vai pegar e vai jogar para o próximo mês. O mês que eu tô agora é setembro. Então ele pegou lá. Vocês viram no começo que não tinha essas duas aqui. Então jogou para cá agora aluguel e luz. E aí eu posso lançar as despesas variáveis, né? Às vezes, vamos supor que eu tive um gasto de manutenção, tive que comprar um freezer novo, alguma coisa assim, é uma despesa. Então você pode lançar essa despesa aqui para você ir controlando meio que o seu fluxo de caixa. A próxima ferramenta são as formas de pagamento. Então o seu mercado ele pode inicialmente começar como aceitando só dinheiro. Mas futuramente você pode adicionar lá sua maquininha, e essa maquininha, vamos supor que no começo só aceita crédito e débito, não aceita vale alimentação. Então aqui você vai lançar quais formas de pagamento você tem disponível no momento. E na hora lá do PDV, do caixa, o funcionário ou você mesmo, se você tiver, no caso, no caixa, ele vai mostrar as formas de pagamento que você tem cadastrado. Essa forma aqui de dívida é o seguinte, vamos supor que você tenha lá o seu mercadinho no seu bairro e você tem alguns vizinhos conhecidos de confiança e às vezes eles vão lá, pegam algum produto, anota para mim, depois eu pago e tal. Então isso aqui é para você ter o registro desses produtos que a pessoa pegou e você depois, quando a pessoa voltar para pagar, quanto que eu te devo? A pessoa pergunta, né? E aí você fala, vou olhar no sistema, aí pede o CPF dele, que ele vai passar a ser um cliente seu. Aí você vai informar o seu CPF, o CPF do cliente, desculpa, e aí ele vai trazer o que aquela pessoa está te devendo. Então essa dívida é para poder computar o que é uma venda, vamos dizer assim, que a pessoa vai pagar depois, ou uma venda comum, que a pessoa já paga na hora. Então aqui eu tenho débito, Pix, crédito. O cartão de crédito, por exemplo, você tem a possibilidade de pagar uma vez, que é à vista, ou parcela, né? Você pode parcelar em 2, 3, 4 e quantas vezes você quiser, de acordo com os juros, se tiver interessante para você. Então, como essas parcelas, os juros varia, então toda vez que você for cadastrar uma forma de pagamento e você quiser parcelar ele, então você pode lançar o juros separado. Então, se for uma vez só, ou seja, à vista, você está passando no crédito, mas está passando à vista. Então vai ter um juros de 1% para você, né? Um impostozinho que você paga da maquininha. Quando for em duas vezes, 4%, 5%, enfim, depende aí da maquininha que você estiver contratando e tudo mais. Então, se você quiser cadastrar um vale alimentação, por exemplo, vamos supor que você tem inclusive máquinas diferentes, e essa máquina aqui ela é VR Benefícios, ela só aceita isso, né? Então você pode botar VA BR, aqui é o nome que você quiser, tá? Aí aqui vai ter o tipo, né? O tipo de forma de pagamento, que isso aqui é por conta da emissão de nota fiscal. Então ele precisa ter um tipo já definido. Então você põe o nome que você quiser, um apelido, e aqui é o tipo mesmo da nota. Aqui a parcela, então a primeira é sempre uma, e o imposto. No caso de dinheiro, por exemplo, dinheiro, dívida, o imposto é 0%, você pode deixar zero, né? Caso você não seja cobrado por isso. Você queira só cadastrar essa forma, mas não teria uma cobrança de juros. Mas no caso aqui, vale alimentação, vamos supor que tem os juros lá de 5%. Então você vai lançar aqui e enviar. Cadastrou, então lá no PDV, quando a pessoa for finalizar lá o caixa pro cliente, vai aparecer essa opção para ele imediatamente, tá? É tudo compartilhado via rede. Próximo aqui é o seu histórico de vendas. Então aqui você consegue acompanhar diariamente quais produtos que foram vendidos. Só que aqui essa função tem no caixa também, só que no caixa é mais para poder cancelar ou reimprimir uma nota, caso tenha
ocorrido algum problema na hora de emitir a nota, sua impressora tenha pifado, alguma coisa assim. E então lá ele pode reimprimir e ele tem acesso a esse histórico de vendas. Mas aqui no admin você tem esse histórico de vendas, só que aqui ele tem uma visão mais administrativa. Ele tem informações mais de administração do que lá no PDV e no caixa, tá? Então aqui deixa eu pegar um dia, deixa eu ver aqui, acho que 25/8 deve ter alguma coisa, sim. Então aqui ele vai ordenar o que foi vendido por último para o que foi vendido primeiro. Então ele vai pegando sempre do mais recente para o mais antigo naquele dia. Ele te dá o código de barra, nesse caso aqui é peso, então é um código que você gera internamente. Aqui já é o código de barra do produto. Aqui é o nome o apelido que você deu para aquele produto. Aqui foi o vendedor que vendeu aquele produto. Então se você tiver mais de um caixa, então você vai ter o caixa 1 vendeu tal produto, o caixa 2 vendeu tal produto. Então você tem aqui a distinção de quem que vendeu, né, fez essa venda aqui, a quantidade ou peso. Aqui é o valor da venda, quanto que você vendeu para o cliente. Aqui é o valor que você gastou para comprar esse produto, né, para você comprar lá do seu fornecedor. Aqui é a porcentagem de participação que você teve de lucro, participação de lucro, quantos por cento em cima desse valor você vendeu. Aqui é o total da venda, então se você tiver aqui 2, 3, ele vai multiplicar pela quantidade, você vai ter o total de venda. E aqui o total de custo de reposição, ele vai pegar esse valor da compra e vai multiplicar também pela quantidade que você vendeu. E vai dar o total de custo para repor esse produto que você vendeu. E no final você vai ter o total de lucro que você teve naquela venda. Então aqui você consegue ver direitinho o que está lucrando mais, o que está lucrando menos daquela venda que você fez. Na situação de caixa é mais uma questão de gestão do seu dinheiro no caixa, dinheiro em espécie, né? Então aqui, mesma ideia, acho que aqui deve ter. Tem. Então aqui você vai ter o caixa 1, ele iniciou o dia dele, né? Então ele vai lá e diz quanto de dinheiro ele tem no caixa, em espécie, quanto que ele tem de dinheiro no caixa, geralmente o troco, né? Então ele iniciou o dia dizendo que ele tinha R$241 de dinheiro no caixa, no dia 25/8. Ao decorrer do dia ele foi vendendo produtos e essa venda totalizou R$43,50. Beleza, ok. E aí quanto de troco ele deu? Porque às vezes a pessoa dá um valor mais alto, vamos supor, deu R$5, a pessoa deu 10 para você. Aí você deu 5 de troco, então esse 10 entra, não recebeu, mas aí quanto que ele deu de troco, quanto que ele tirou do caixa para dar para o cliente. Então aqui ele vai dizer quanto de troco ele deu, e aqui ele vai fechar o caixa. Então ele vai dizer quanto que eu terminei no dia. Terminei com nada, vamos supor, né? E aí ele vai e diz quanto de desvio você teve, que vamos supor que tenha tido aí o seu caixa às vezes contou errado, ou ele acabou desviando algum dinheiro para mais ou para menos, tá? Isso aqui vale tanto para mais quanto para menos. Vai estar positivo ou negativo aqui. Deixa eu pegar um que tenha o lançamento do término. Não sei se tem aqui. Não tem. Ah, tem aqui, ó. Então aqui ele diz que começou com 243, recebeu 274,50 no dia, deu 107,81 de troco, terminou o dia com esse valor. Então quando ele for encerrar o caixa, ele vai contar quanto de dinheiro tem ali no caixa. Ele diz que terminou o dia com isso aqui, e aí ele teve um desvio para mais, ou seja, ele está dando uma diferença positiva. Então quer dizer que ele contou errado, ou ele começou contando errado, ou ele terminou contando errado, né? Ou na hora do troco ali ele acabou arredondando o valor, então acabou dando uma diferença para cima, né? Pode acontecer também da hora dele contar, dá para menos, então você terminou o caixa com saldo negativo, vamos dizer assim, né? A partir da sua venda. Então é mais para você controlar esse fluxo aí do caixa, né, do dinheiro em espécie.
Essa parte aqui já são coisas mais internas do controle da sua conta, né? Aqui, por exemplo, você pode baixar o Tradesoft Client, que vai ser o próximo que eu vou explicar agora, que nele aqui você vai ter acesso à parte do caixa, PDV e controle de estoque. Então você pode baixar ele, e isso aqui é a chave de acesso. Logo quando você instala, ele pede essa chave, que é uma identificação da sua empresa, né, para a pessoa conseguir estar fazendo o acesso do sistema. Então aqui são as suas faturas que são geradas, né, para você ir pagando. O pagamento é pelo Pix, né? Aqui, caso você queira atualizar o seu plano, aqui você pode controlar os acessos dos seus funcionários, por exemplo, né? Então você começa lá com o seu usuário administrador. Quando você faz o cadastro de cara, você já começa com um usuário, que é o seu usuário administrador. E aí, se você tiver você e um funcionário, por exemplo, então você pode distribuir os acessos em cima disso. Então você vai ter um usuário de caixa para você, um usuário de estoque para você, e a mesma coisa para o seu funcionário. Ah, não, mas o meu funcionário ele é só de estoque, então você vai criar um usuário para o estoque, né? Então você vai determinar a senha e dar para o seu funcionário. Ele pode posteriormente, claro, alterar a senha dele, mas aqui você tem total autonomia para bloquear ele, gerar uma nova senha caso ele tenha esquecido a senha que você passou para ele. Enfim, pode também alterar o nome que você deu. Tá, estoque 1 eu quero que seja estoque. Então ele atualiza essas informações. Aqui são dados da sua empresa. Você vai colocar aqui a sua razão social, nome fantasia, aqui o CNPJ da sua empresa, o dia de pagamento que você quer que o boleto seja gerado, né? Isso aqui você determina na hora que você está fazendo o cadastro. Já tem um campo para você setar, mas se futuramente você quiser trocar esse dia, pode. Aqui é o endereço da sua empresa, né? Endereço físico, e aqui as informações de contato. Como diz aqui em cima, essas informações são extremamente importantes estarem sempre atualizadas, porque essas informações saem na sua nota fiscal, caso tenha, né? Se o seu plano for de emissão de nota fiscal, aquela NFC, que é a nota oficial, esses dados todos aqui vão na sua nota. Então é interessante que você tenha isso aqui sempre o mais atualizado possível, porque o sistema utiliza isso aqui na emissão de nota, tanto para formal, que é a NFC, quanto para informal, caso você seja um MEI e não tenha obrigação de emitir nota fiscal. Mas tem aquela guiazinha, né, aquele comprovante, dizendo o que vendeu e tal, para você dar para o seu cliente. E aí essas informações também vão nessa nota. E aí aqui, caso você não goste do sistema ou algo assim, espero eu que não, mas você tem total liberdade e tal de querer cancelar, tá? Só que a partir do momento que você pedir o cancelamento, você vai estar ciente que o sistema vai apagar todos os seus dados, né, permanentemente. Então, se você futuramente quiser voltar, você vai começar do zero. Esses dados não vão ficar salvos na nossa base de dados. Vou mostrar a vocês aqui agora a parte do Tradesoft Client. Eu mostrei um pouco atrás aí no Tradesoft Admin a parte de download, lá onde você pode estar fazendo download dessa ferramenta, e logo abaixo tinha uma chave de acesso. Então vocês vão baixar clicando no botão lá, caso vocês já tenham feito lá o cadastro de vocês e tudo mais. Vocês vão baixar, instalar, e na hora que ele abrir, ele vai pedir aquela chave de acesso. Então aqui vocês vão informar a chave de acesso. Isso só precisa ser feito uma única vez, tá? Fica salvo. Se você por algum motivo tiver um outro usuário, uma outra empresa, quiser utilizar e quiser remover isso aqui, vocês podem clicar no xizinho, ele vai pedir de novo, vocês vão informar e assim em diante. Então aqui vocês vão informar o login do usuário, eu vou mostrar primeiro a parte do estoque. Vocês vão autenticar com o usuário do estoque, e aqui ele tem a parte de página para você controlar o seu estoque, e aqui a parte para você controlar os seus fornecedores, tá? A parte de estoque, que é a parte principal que quero mostrar a vocês, tem aqui um botãozinho para vocês estarem adicionando produtos no estoque, tem um filtro e a lista aqui embaixo.
Aqui no filtro tem como você filtrar pelo código de barra, pelo nome do produto, a unidade de medida desse produto, se o produto está vencido ou perto de vencer. Aqui ele faz um período de 15 dias, tá? Caso vocês queiram filtrar por um período maior que esses 15 dias já pré-definido pelo sistema, tem no filtro avançado aqui, tá? Para ficar mais fácil aí, caso vocês queiram estar pesquisando isso. E aqui abaixo vocês têm os produtos cadastrados no estoque no momento. Tem aqui a quantidade, a descrição e tudo mais. Para vocês incluírem produtos no estoque, tem duas formas. Se vocês forem incluir um produto no estoque que já tenha registro salvo, ou seja, vocês estão repondo produtos, tem dois caminhos. E caso seja um produto novo que você está começando a trabalhar com ele agora, só existe um caminho. Então, caso seja um produto novo, vocês vão começar aqui clicando nesse botão ou apertando F1, que ele vai abrir a janela de cadastro do produto. E também vocês podem, caso esse produto já exista, né, vocês podem clicar duas vezes aqui ou clicar no botãozinho de editar, ou pode por aqui também, né? Então vou mostrar a vocês esse atalho, que é mais para facilitar, porque normalmente quando a gente vai dar entrada em produtos no estoque, a gente não vai dar entrada em um produto só, a gente vai dar entrada em vários produtos de uma vez. Então, pensando em facilitar essa entrada de produtos no estoque, vocês podem clicar aqui ou apertar F1. Eu vou pegar esse produto aqui como exemplo, tá? E aí quando vocês informarem o código de barra, ou seja, vamos supor que vocês têm um leitor, né, lá no seu estoque. Então vocês vão pegar o leitor, vão pegar o produto que vocês querem cadastrar e vão passar. E ele vai escrever o código de barra. Automaticamente ele vai detectar esse produto, ele vai saber que esse produto já existe no estoque e que você está repondo. Então ele vai pedir a quantidade. Nesse caso aqui é um produto unitário, então ele vai pedir a quantidade. Se fosse um produto de peso, você iria informar o peso, né? Então aqui vamos supor que eu estou repondo mais 10 produtos. Então eu boto 10, aperto Enter ou clico em enviar. Ele já vai adicionar aqueles 10 ao estoque e já vai preencher com os dados daquele produto. Aqui tem alguns utilitários visando facilitar. No caso do NCM aqui, por exemplo, em alguns casos, vamos supor que você compra um produto sem um fornecedor. Vocês estão começando como MEI e aí vocês não têm um fornecedor ainda. E vocês estão comprando produtos, por exemplo, no mercado atacadista, né? E aí, às vezes, dependendo da quantidade, eles não te dão a nota fiscal. E aí, poxa, como é que eu vou cadastrar esse NCM sem a nota fiscal, né? Então, visando facilitar, assim, não é uma base completa com todos os NCM possíveis, mas é mais para facilitar a vida de vocês. Então aqui vocês vão informar o código do NCM que tiver na nota, ou se vocês não tiverem, vocês podem clicar aqui e descrever o segmento desse produto. Então, nesse caso aqui, esponja. Então tem aqui, ó, mas são coisas que não se enquadram. E aí vem, ó, artefatos de uso doméstico, suas partes, esponjas, esfregões. Então vocês podem ver que é uma descrição bem genérica. Então pode ser várias coisas. Então nesse caso aqui, a esponja que a gente está querendo se enquadra mais nesse primeiro. Então vocês podem ou copiar aqui e colar aqui, ou clicando nesse botão. Quando clica, ele já define o código direto. Então vou apagar aqui para vocês conseguirem visualizar. Então vamos botar aqui esponja. Então aqui já vai estar o coisa. Então cliquei aqui, ele já define para mim, certo? Então mais para facilitar, e o search aqui é para facilitar a busca tem a mesma ideia do NCM. Então cliquei em salvar, ele já vai adicionar os meus produtos. Vocês podem perceber que logo que eu salvo, a janela não é encerrada. Então isso é exatamente para facilitar na entrada de produtos. Então você vai incluir, passa o leitor, inclui 10, Enter, que ele vai salvar, Enter de novo, passa o leitor e assim vai. Então vocês podem ir incluindo. No término vocês vão fechar e ele vai atualizar a lista já com os 41 que eu incluí aqui, né, de esponja, certo? Agora eu vou passar para vocês a parte de PDV e caixa.
Bom, vamos agora para a parte de caixa de PDV. Vamos entrar aqui com o usuário. Logo de cara ele pede o valor que você tem em espécie dentro do caixa. Então isso aqui é aquela parte que eu comentei no admin, na situação de caixa lá, onde o seu funcionário ou você mesmo vai lançar quanto você começou, vai passar o dia, e quando ele for finalizar ele vai encerrar o caixa botando quanto que ele terminou no dia. Então vamos aqui colocar R$100, vamos dizer que a gente começou com R$100, e aí ele abriu o caixa aqui. Logo abaixo você tem alguns botões de ação, juntamente com alguns atalhos, né? Então você pode finalizar o caixa quando tiver produtos na lista, ele está bloqueado porque não tem nada. Você pode limpar os produtos da lista, pode buscar produtos por nome, pode visualizar as dívidas, que é aquela parte que eu comentei no admin também, nas formas de pagamento. Aqui o histórico de vendas, que eu comentei também na parte de história de vendas, só que aqui é a parte mais do caixa, onde ele pode só consultar e cancelar as vendas e reemitir as notas, caso o cliente queira uma segunda via ou algo do tipo. E aqui é para encerrar o caixa no final do dia, que ele vai pedir lá o valor, né, de quanto que ele terminou no dia. Então vamos lá, eu vou começar aqui com o F3, que é a busca de produtos, e vou lançar aqui uma bala. Uma bala é um produto unitário, que ele tem um código fictício que eu criei aqui, então ele vai adicionar essa bala. Aqui você tem o campo do código do produto, que você pode estar passando o leitor e ele vai escrever o código e vai adicionar aqui na lista. E você tem aqui um campo de quantidade. Essa quantidade, vamos supor que você esteja vendendo 6 caixas de leite. Para evitar você ficar passando caixa por caixa, você vai colocar 6 aqui, vai abrir o produto ou colocar o marcador aqui na mercadoria. E aí aqui, vamos lá, leite. E eu tenho aqui um leite desnatado, então eu vou adicionar o leite. Como tá 6, ele vai computar 6 aqui, certo? Então vamos agora finalizar. E aí aqui entra a parte da dívida. Quando o cliente ele falar para você, olha, eu te pago depois, tudo bem? Então você vai colocar não, quer dizer que ele não vai pagar agora. E aí isso aqui vai gerar uma dívida para o cliente. E aí você vai pedir, qual o seu CPF? Esse cliente ele tem que ter um cadastro nessa parte de clientes aqui. Então aqui ele vai pedir a autorização do proprietário do estabelecimento, no caso provavelmente você que está assistindo, ou o gerente, a pessoa responsável que você deixou na loja com a senha administrativa. Então aqui eu vou colocar a senha administrativa e pronto, ele lançou a dívida. Então a parte do cliente, se você não tiver o cliente cadastrado, você vem aqui, cadastra o seu cliente nesse botãozinho aqui e ele vai estar disponível. Então depois o seu cliente foi embora e tal, e depois ele voltou para pagar. Quanto que eu te devo? Ele chegou para você. Então você vem aqui no F4 ou aperta no botão dívida, vai botar o CPF do seu cliente e ele vai trazer todas as dívidas que esse cliente teve. Então vamos supor, aqui só tem uma, mas vamos supor que hoje no dia 2 ele comprou, fez essa compra. Aí chegou no dia seguinte, ao invés de ele te pagar, ele pegou mais coisas. Então ele vai ter um outro registro de outra data. E assim vai, né? Então aqui no dia 2 ele vai ter R$20,79. E quando você visualizar, ele vai listar quais os produtos daquele dia que ele comprou, quanto que ele está te devendo. Você pode pagar fracionado, né? Então se ele quiser pagar só uma parte agora e a outra depois, ele pode pagar. E por aí vai, né? Então aqui eu vou pagar tudo, clico em pagar selecionados e aí ele vai iniciar um fluxo de pagamento. Nesse fluxo de pagamento é o mesmo que você faria se o cliente fosse pagar na hora. Então aqui ele vai já deixar focado na parte de forma de pagamento. Essa foi uma outra parte que eu mencionei no admin, onde você tem lá as formas de pagamento que já iria refletir no PDV. Então é aqui. Então aqui o cliente seu diz que quer pagar no dinheiro. E aí você vem e fala assim, ó, o cliente vai me pagar R$20, só que eu vou dar um descontinho para ele de 79 centavos. Certo? Então aqui ele vai ter um desconto de 79 centavos. Então ele vai pagar R$20, tá? Então se eu quiser adicionar outra forma de pagamento, eu aperto F10 ou clico nesse botão.
E aí eu posso escolher cartão de crédito, por exemplo, tem mais de uma parcela, tá? Posso ir colocando. Então eu vou finalizar desse jeito aqui. E aí pronto, ele encerrou aquela dívida. Então se você voltar na dívida, não tem dívida nenhuma. E se eu vier no histórico, ele vai trazer a venda que eu fiz, tá? Então aqui eu vou visualizar a venda. Então vai dizer qual foi o vendedor naquele momento que fez a venda, quando que foi, o horário que foi, quais foram os produtos, né, com as quantidades aqui. Aí vem aqui o valor total que foi, que deu, né, a soma, o somatório. Então o valor pago foi R$20, deu desconto de 79 centavos e teve um troco de R$0. E aí o pagamento foi feito no dinheiro à vista. Então aqui você pode reimprimir a nota e também pode cancelar a venda. Então na hora de reimprimir, por exemplo, eu vou emitir aqui uma segunda via e ele vai gerar para mim um PDF. E aqui está o PDF. O PDF aqui ele vai te mostrar a razão social, o CNPJ da sua empresa, o endereço da sua empresa, do seu mercadinho e tal. Aqui o telefone, né? E aqui informando que não é um documento oficial, é apenas uma notazinha informal. Por conta do usuário que eu estou utilizando aqui, ele não tem a parte de emissão de notas fiscais, ele é como se fosse um MEI, né? Então aqui ele mostra a parte de código, de descrição do produto, as quantidades, aqui o valor unitário e aqui o valor multiplicando pela quantidade. A quantidade de produtos foram 7. Aqui o valor total deu R$20,79, tive um desconto de 79 centavos e aí o valor a pagar é R$20. A pessoa pagou no dinheiro, R$20, não dei troco, e aqui é a data da compra. Se tivesse emissão de nota fiscal oficial, né, teria aqui abaixo a parte da chave de acesso, aquele QR Code e tudo mais. Então aqui, voltando pro caixa, eu reimprimi e eu também posso cancelar essa venda. Então, na hora de cancelar, ele vai dizer que esse produto vai ser, esse histórico vai ser removido. E aí, novamente, ele vai pedir a autorização lá da pessoa, né, do responsável no que está no estabelecimento no momento. Então ele vai validar e aí pronto, cancelei, né? Depois de encerrado o meu dia e tudo mais, eu posso vir aqui no F6 e dizer quanto que eu terminei o dia. Então aqui eu terminei o dia com R$100, não vendi nada e pronto, encerrei o caixa. Se eu tentar acessar novamente, ele vai dizer que o caixa já foi encerrado na data de hoje, então só vai conseguir ser acessado no dia seguinte, certo? Então é isso, muito obrigado, espero que tenham gostado do sistema e acesse um site, vou deixar aí o link embaixo e obrigado.